Olá, alunos! Eu sou a professora Silvana de Geografia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a comparação dos processos de industrialização, urbanização e metropolização e o desenvolvimento desigual dos países. A gente vai entender o conceito de cada um desses processos. Então, vamos entender as características do processo de industrialização. O que aconteceu nesse momento de industrialização? Teve o aprofundamento na divisão do trabalho e da especialização, a concentração de renda da renda e da riqueza, intensificação da formação bruta de capital fixo, aumento da produtividade industrial e agrícola, aumento do consumo, generalização do trabalho assalariado e o incremento da urbanização e desenvolvimento do setor de serviços. Então, a gente vai perceber que, a partir do processo da industrialização, é que a gente vai perceber que vai surgir o processo de urbanização e metropolização. Por quê? Porque a partir do surgimento das indústrias, elas trouxeram consigo que algo que viesse atrair as pessoas para a cidade. Então, a população rural que viviam no campo, com a isenção da indústria, elas foram atraídas em busca de novas oportunidades. Então, a partir do surgimento desses serviços industriais, nós podemos perceber também que houve também a isenção de quê? De novas tecnologias. Então, se nós temos, através das indústrias, a isenção de novas tecnologias, consequentemente, essas tecnologias vão chegar até o campo através da modernização agrícola. E através dessa modernização agrícola, nós vamos ter o quê? As máquinas substituindo a mão de obra. Então, as pessoas que moravam no campo, consequentemente, vão para as cidades, em busca de novas oportunidades nas indústrias. Então, através disso, vai aí começar o processo de urbanização. As cidades vão crescendo, a população vai sair do campo para a cidade, que esse processo nós chamamos de êxodo rural, e através desse processo nós vamos ter aí, depois de 1960, o processo de urbanização. Então, esse processo de industrialização foi um marco inicial aí para uma reformulação, podemos dizer assim, da nossa sociedade, porque através desse processo de industrialização vai surgindo novos conceitos, né, que é o que a gente vai aprender um pouquinho na nossa aula de hoje. E aí vamos para as características do processo de urbanização. O que seria a urbanização? É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. E aí, fatores que contribuíram, para esse processo de urbanização. Nós vamos ter a industrialização, a modernização do campo e o êxodo rural. Então, percebam que a industrialização, ela faz parte aí desses processos que contribuíram, tanto para esse processo de urbanização como outros processos que foram surgindo. E aí, a urbanização, ela trouxe consigo, pessoal, tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Por que, professor, aspectos negativos? Porque a partir do momento que uma cidade, que uma área torna-se cidade, ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de investimentos na área de saneamento básico, saúde, porque é o que a população vai precisar. Então, mesmo que o processo de urbanização no Brasil, ele aconteceu de forma tardia em relação a outros países, mas a gente pode considerar que foi uma forma, de uma certa forma, acelerada. Então, se for de uma certa forma acelerado esse processo, o que acontece? As cidades não estavam preparadas. Então, se as cidades não estavam preparadas, a gente vai ter aí diversos fatores negativos. Falta de saneamento básico, nós não vamos ter estrutura em hospitais para atender a demanda da população, não vamos ter mercado de trabalho para toda a população que vem para as cidades. Então, tudo isso vai influenciar de forma negativa
dentro das cidades. Não vamos ter aí uma organização para que todas as pessoas elas tenham aí como eu posso dizer, uma vida digna de saúde, educação, trabalho. Então, nem todas as pessoas elas vão conseguir alcançar, né, essas melhorias que vieram buscar nas cidades. E aí nós vamos aprender um pouquinho agora sobre a metropolização. O que seria? Ela ocorre quando uma cidade possui um elevado crescimento urbano, a ponto de integrar outras cidades e estabelecer em torno de si uma centralidade econômica, atraindo pessoas, capitais e investimentos. Então, essa metropolização é como se fosse um centro econômico de uma cidade. E aí a gente pode falar assim, nós vamos ter a região metropolitana de São Paulo, nós vamos ter a região metropolitana do Rio de Janeiro, que são centros econômicos que praticamente comandam a economia de toda aquela região. Então, por isso que é chamado aí de metropolização, exatamente por conta que ela é capaz de ter uma centralidade econômica, tá? E aí vamos falar também sobre o desenvolvimento desigual entre os países. Desde o início do século XIX, as indústrias se concentravam em países como Japão, Estados Unidos, Canadá e principalmente nas nações europeias, em especial Reino Unido, Alemanha, Itália, Bélgica e França. Entretanto, a partir de 1950, o processo de industrialização ocorreu em diversos países do mundo. E o processo de urbanização também aconteceu de forma desigual entre os países. O Brasil, por exemplo, se tornou um país predominantemente urbano após 1965, enquanto outros países eles já estavam urbanizados. Então, pessoal, diante, desses processos, tanto de industrialização, urbanização e metropolização, nós percebemos que o Brasil, em relação a outros países, ele teve o seu desenvolvimento tardio. Então, tudo isso nós sofremos as consequências até hoje. Por quê? Enquanto outros países já alcançaram o desenvolvimento econômico, social, enquanto outros países já têm aí um nível de qualidade de vida superior, nós ainda estamos praticamente estagnados, e aí em busca desse tão sonhado desenvolvimento. E aí tudo isso interfere na nossa qualidade de vida. Então, por isso que é tão importante a gente entender como que foi todo esse processo para a gente poder compreender a atual situação em que vivemos hoje no nosso país, tá? Então, a partir de tudo isso que nós estudamos hoje, nós vamos fazer agora o nosso exercitando. Questão 1. Assinale o conceito abaixo que melhor define a expressão metropolização. A. Designa a formação de uma cidade, seja ela de grande, médio ou pequeno porte. B. É o mesmo que urbanização. C. É o processo de constituição de expansão de uma metrópole e sua área de influência. D. Representa o fenômeno em que uma região metropolitana exerce influência sobre outra. E. Caracteriza o processo de redução no crescimento de uma metrópole em detrimento do crescimento de pequenas e médias cidades. Então, de acordo com o que nós estudamos, a nossa alternativa correta é a C, é o processo de constituição de expansão de uma metrópole e sua área de influência. Então, seria o quê? Um centro econômico, de uma forma geral. Questão 2. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são A. As cidades médias, B. As metrópoles, C. As regiões metropolitanas, D. As cidades artificiais tecnológicas e E. As cidades globais. Então, quando nós falamos de urbanização mundial, nós estamos falando de algo que inclui, podemos falar de cidades do mundo inteiro. Então, por isso que a nossa alternativa correta, a nossa alternativa é as cidades globais.
Então é isso, pessoal. Quando nós falamos aí desses processos, tanto de industrialização, urbanização e metropolização, e aí nós comparamos com o desenvolvimento, né, em relação a isso a outros países, nós percebemos que o Brasil ainda precisa muito avançar em relação a outros países, mas percebemos que, desde o início, os outros países saíram na frente. Então, quando o processo de industrialização, as indústrias chegaram no Brasil, foi todo um desafio. Por quê? Já que quando as indústrias chegaram, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. Nós não tínhamos grandes cidades feitas, prontas, para que acontecesse um desenvolvimento acelerado nessas cidades. Por exemplo, uma indústria, para ela se expandir de uma forma mais acelerada, ela vai precisar de quê também? De um mercado consumidor. Ela vai precisar de investimentos na área da estrutura de uma cidade. Por quê? Porque vai ter toda aquela questão de receber matérias-primas. Então, o Brasil ele sempre teve essa dificuldade de início dessa questão da área comercial, porque nós não tínhamos estrutura para avançar, para expandir, já que nós precisávamos também de um mercado consumidor e de início nós não tínhamos. Então, desde então, o Brasil também tem uma característica de exportação, tá? E aí, hoje, não temos mais esse cenário de maior exportação. Hoje, nós mais compramos do que vendemos. Por isso que a nossa balança comercial, ela acaba aí se tornando negativa. Porque quando nós exportamos mais do que compramos, significa que nós estamos aí com um superávit. Não é o caso atual do nosso país. Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Vocês não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar todo o material disponível, não só as nossas aulas, mas como vocês vão encontrar exercitando, links de vídeos, tudo isso para auxiliar vocês, para que vocês possam aprender ainda mais, tá? Então é isso. Obrigado pela companhia na nossa aula e até a próxima.